Os impactos climáticos nos atingem de forma direta ou indireta. Eles podem prejudicar a nossa saúde e o meio ambiente, como as enchentes que causam transtornos nas cidades e, mais ainda, nos grandes centros urbanos, além das secas que acabam com as culturas agrícolas em diversas regiões e que influenciam na qualidade de nossa alimentação. Na realidade, isso tem a ver com a questão que vocês já ouviram falar do efeito estufa, né? Ou seja, o homem, em suas atividades antrópicas, né, gera gases de efeito estufa. Esses gases se acumulam, né, na atmosfera e impedem que a radiação solar, ao chegar no planeta Terra, uma parte dela volte ao espaço. Então, a gente tende a acumular essa radiação, isso aumenta a temperatura. Aumentando a temperatura, ocorre, né, o que a gente observa muito, o derretimento das calotas polares. Derretimento da calota polar aumenta o nível do mar. Aumentando o nível do mar, a gente vai ter problema nas cidades, principalmente localizadas nas zonas costeiras. Agora, a gente tem que estar ligado em que essas modificações elas estão sendo aceleradas em virtude de fenômenos globais. Grupos de trabalho do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima, IPCC, indicam que as atividades humanas têm responsabilidades sobre o problema. Os impactos ambientais e a mudança do clima já sentidos afetam a todos, principalmente as populações mais pobres e vulneráveis. O calor está demais. Às vezes minha pressão baixa, aí o calor muito grande, sou demais, aí tem que estar toda hora bebendo água, porque senão a gente não aguenta não. Agoniada, né? A gente fica inquieta, não. Para dormir fica difícil, tudo. A gente toma banho, já sai do banheiro já suando. Provoca muito desconforto, porque a gente passa mal, né? A gente se sente aquela vontade de desmaiar por causa do calor. É muito complicado, é difícil mesmo. O calor, ele mexe muito com a saúde da gente. Nosso organismo foi programado para responder a qualquer demanda, inclusive mudança de temperatura. Nós temos uma temperatura interna constante, o que qualquer variação ambiental vai provocar uma mudança interna. Exemplo, se a minha temperatura corporal começar a aumentar como resposta à demanda climática externa, eu posso ter um aumento de frequência cardíaca, eu posso ter um déficit de captação de oxigênio, e todos esses dois efeitos mais claramente nos causam deficiências em órgãos, o que pode a longo prazo causar patologias bem sérias, como por exemplo bronquites, asmas, doenças cardiovasculares, e provocar derrames e doenças assim mais relacionadas. Eu estou bebendo 2 litros de água, agora passei para 3. Estou até passando a mais, mas é melhor para mim, para cada circulação também. Eu mesmo já estou começando a modificar minhas alimentações e estou bebendo mais líquido, principalmente água. A água, ele é o nosso elemento que transporta vários íons dentro do nosso organismo. E esses íons são necessários para o melhor funcionamento de todos os órgãos. Então, para um bom funcionamento, a quantidade de água, que deve ser aproximadamente 65% do peso corporal do indivíduo, vai nos facilitar toda a nossa programação de ação cardiológica, respiratória, digestória, renal e assim sucessivamente. A alimentação, ela vem como contribuir porque ela é nossa fonte de energia. Então, por ser fonte de energia, ela precisa ser colocada, ingerida de forma equilibrada para que eu possa ter compensações das necessidades dentro de uma pirâmide, mantendo a integridade de todos os nossos órgãos, podendo responder claramente e rápido, ou seja, fisiologicamente, a qualquer demanda, seja ela de excesso de calor, seja ela de excesso de frio. A gente precisa nos organizar no sentido de consumo. E tudo que a gente consome, a maioria das coisas vem da natureza, são recursos naturais. Então, a gente mudando nossos hábitos, a gente tende a impactar de forma, menos degradante o planeta.